Ora então, meus queridos amigos do sexto ano, cá está então a nossa oitava aulinha. Não se esqueçam que na última aula vimos aqui, estávamos a estudar a Revolução Republicana, vimos a queda da monarquia, a Primeira República, e agora hoje, a aula de hoje é o fim da Primeira República e os objetivos. Ou seja, no final da aula deverás ser capaz de reconhecer acontecimentos que trouxeram mudanças significativas em Portugal, justificar o golpe militar de 28 de maio e caracterizar a ditadura militar. Ok, são estes os objetivos então para a aula de hoje, que será a nossa sétima aula. Eu queria dizer aos meus alunos do sexto ano que foi exatamente nesta altura, o ano passado, estávamos a dar esta matéria quando tivemos que vir para casa, e daí que eu tenho o resto das aulas já todas gravadas, porque comecei a fazer isto já o ano passado, não é? Portanto, a próxima aula, se eu na próxima aula falar que é a primeira aula do ensino online, vocês já sabem porque é que é, não é? Porque foi aquela aula que foi a primeira. Eu escuso estar a gravar mais aulas porque elas já estão lá, não é? Estão no YouTube, é só ficarem acessíveis, eu digo qual é e vocês vão assistir à aula, ok? Porque ela já está gravada. Vamos então ver aqui Portugal na Primeira Guerra Mundial. Em 1914, que é a data da Primeira Guerra Mundial, iniciou-se na Europa a Primeira Guerra Mundial. Este conflito só terminará em 1918, portanto dura 4 anos, com a derrota da Alemanha. Durante 4 anos morreram milhares de soldados, inclusive portugueses, pois Portugal também participou juntamente com as suas colónias. Observa a animação. Vamos então ver a animação. A nossa batalha foi aqui, a batalha onde os portugueses participaram, é a Batalha de Lis. Nesta batalha houve muitos mortos, morreram muitos portugueses. Nós estivemos do lado dos aliados, do lado dos franceses e dos ingleses contra os alemães, não é? Vamos ouvir. Última hora, Portugal na Batalha de Lali. Mudar de página. Quando se deu o início do conflito, o governo português procurou seguir uma posição de neutralidade, apesar de, no final de 1914, algumas povoações angolanas e moçambicanas terem sido atacadas pelas forças alemãs. Portanto, houve aqui um ataque dos alemães a estes territórios portugueses, Angola e Moçambique, e então Portugal juntou-se à guerra contra os alemães, ok? Mudar de página. Em fevereiro de 1916, a pedido de Inglaterra, Portugal aprisionou os navios alemães que estavam ancorados nos nossos portos. Portanto, como os alemães tinham atacado Angola e Moçambique, os portugueses, a pedido dos ingleses, no dia 6 de outubro, os portugueses aprisionam vários navios alemães que estavam ancorados nos portos portugueses. Não é? A reação da Alemanha não se fez esperar, tendo declarado guerra a Portugal. Apesar da agitada conjuntura política e financeira, Portugal formou o Corpo Expedicionário Português, comandado pelo general Gomes da Costa. Portanto, este general Gomes da Costa, que depois vai ser um homem muito famoso em Portugal, vai comandar então este corpo, chamado de Corpo Expedicionário, portanto eram os soldados portugueses, que foram combater contra os alemães, na Batalha de Lis, não é? As tropas foram enviadas para a província da Flandres, onde a 9 de abril de 1918 enfrentaram o seu maior desafio, a Batalha de Lali, onde acabaram por ser derrotadas por um exército alemão superior em número. 1918, não se esqueçam, os portugueses são derrotados, morrem muitos portugueses e, efetivamente, esta situação vai ser muito catastrófica para Portugal. Perdemos muitos homens, muitos braços de trabalho, muitas pessoas, e isto depois tem reflexo na economia, como vocês podem imaginar. O professor já vos explicou que as guerras são sempre muito nocivas, muito destrutivas, para além das vidas humanas que se perdem. Toda a economia dos países colapsa, vai abaixo, porque não há trabalhadores, as pessoas estão a fazer a guerra, as fábricas, em vez de produzirem alimentos e produzirem coisas que a gente precisa, estão a produzir armas e estão a produzir armamento para a guerra e munições, etc. E, efetivamente, é sempre um período muito negativo da história, não é? A guerra deve-se evitar sempre ao máximo as guerras. Os países nem sempre fazem isso, não é? Porquê? Por causa dos interesses económicos, porque Angola e Moçambique eram territórios muito ricos em diamantes, madeiras, exóticas, tudo. Praticamente a África é o continente mais rico, é um dos continentes mais ricos em termos de recursos naturais.
Depois vem aqui então, assinala as respostas corretas sobre a prestação portuguesa na Primeira Guerra Mundial. Qual foi a colónia portuguesa atacada pelos alemães em 1914? Foi Angola? Foi Guiné ou São Tomé e Príncipe? Foi Angola. Como se designava, como é que se chamava, o exército português que participou na Primeira Guerra Mundial? Era o Corpo Expedicionário, lembrem-se desta palavra, expedicionário. Quem era o comandante do Corpo Expedicionário Português? Este homem, Gomes da Costa, vai se tornar depois um general muito importante porque ele vai fazer uma ditadura, mas a gente já vai ver o que isso é. Em que batalha participou o Corpo Expedicionário Português? Batalha de Lis. Quem venceu? Os alemães. A Batalha de Lally decorreu numa planície pantanosa banhada pelo rio Li e seus afluentes. Este foi um dos mais sangrentos confrontos em que esteve envolvido o Corpo Expedicionário Português, que aqui teve as seguintes baixas: 1.341 mortos, 4.626 feridos, 1.932 desaparecidos e 7.440 prisioneiros. Apesar da derrota, os militares portugueses são até hoje lembrados e homenageados pela sua coragem. Ora, eu queria que os meus alunos aqui fixassem estes valores que foram ditos, ok? E eu posso repetir novamente aqui o som para vocês poderem apontar. Depois, quando isto estiver gravado no Facebook, no YouTube, vocês já sabem, é só irem ao YouTube, param onde querem e veem quais são os valores que eu quero que vocês apontem. A tarefa é exatamente apontar o número de mortes, o número de feridos, o número de desaparecidos, etc. Ouçam com atenção. A Batalha de Lally decorreu numa planície pantanosa banhada pelo rio Li e seus afluentes. Este foi um dos mais sangrentos confrontos em que esteve envolvido o Corpo Expedicionário Português, que aqui teve as seguintes baixas: 1.341 mortos, 4.626 feridos, 1.932 desaparecidos e 7.440 prisioneiros. Apesar da derrota, os militares portugueses são até hoje lembrados e homenageados pela sua coragem. Portanto, o que é que o professor quer? O número de mortes, o número de feridos, o número de desaparecidos, ok? E havia mais outro, que ela disse no fim que eu agora não me lembro. São 4. Portanto, vocês ouçam o filme com o vídeo com atenção e apontem isso no caderno diário, porque eu depois vou fazer essa pergunta, ok? Vamos passar para o exercício número 3. A Primeira República vigorou entre 1910 e 1926 e ficou marcada por uma grande instabilidade política. Como o governo dependia do Parlamento, os governos eram frequentemente derrubados, tendo havido um total de 45 governos em 16 anos. Para além disso, a Primeira República foi um período de insegurança pública que atingia até presidentes da República e chefes de governo. Em 1918, o presidente Sidónio Pais foi assassinado a tiro na estação do Rossio. Portanto, como vem, é um período bastante violento da nossa história, há uma grande instabilidade, ou seja, os governos republicanos não conseguem melhorar a qualidade de vida, não conseguem governar, porque no Parlamento as leis não são aprovadas, os deputados votavam sempre contra, ninguém conseguia fazer um governo, e realmente essa situação estava-se a agravar. Clica no cursor sobre a cor pretendida, depois seleciona o texto correspondente clicando sobre ele. Repete este procedimento para as outras cores. Vamos carregar no laranja. Laranja, expressão que demonstra o clima de instabilidade política. Os governos sucediam-se em intervalos de meses, às vezes dias. Portanto, esta mostra bem que há uma grande instabilidade. Os governos sucediam-se em intervalos de meses, às vezes dias. Passados X dias havia outro governo. Vejam bem como... Imaginem vocês durante o ano letivo, em vez de terem um professor de História, têm 40 e tal professores de História. Viram? Cada um ensinar à sua maneira, cada um com as suas próprias características, e vocês tinham que se adaptar a estas... Ora, era o que estava a passar em Portugal. Os governos sucediam-se, caíam-se, vinham novas leis, caíam, os deputados chumbavam as leis, os governos caíam, havia novamente eleições, e isto chama-se isto instabilidade governativa. Instabilidade, olha aqui o termo, olha aqui. Instabilidade
política, aqui neste caso é política, mas eu quero que vocês fixem, instabilidade governativa, porque eles não conseguiam governar. Depois, a seguir, não havia autoridade nem coragem para castigar quem se revoltava contra a Constituição. Portanto, clima que demonstra a instabilidade política. Nem coragem, não havia autoridade nem coragem para castigar quem se revoltava contra a Constituição. Falava-se em revoltas militares por todas as esquinas. Ora, isto demonstra instabilidade. Ele diz que não. Tudo se conjugava para criar no país um ambiente que levasse à ideia generalizada de que era preciso substituir aquilo, ou seja, aquele governo. Ora, vamos ver aqui no azul. Clicar no azul, lilás, no lilás. Clicar no lilás, clima que denota desejo de mudança. Tudo se conjugava para criar um país, no país um ambiente que levasse a uma ideia generalizada de substituir aquilo tudo. Era esta. Portanto, uma frase que denota o desejo de mudar. Era preciso substituir aquilo. Aquele governo não funcionava. Azul. Clicas no azul, a expressão que refere a desordem que se vivia. Tudo se conjugava para criar um país ambiente que levasse à ideia generalizada. Falava-se de revoltas. Mas ficou azul. Ele diz que não é. Então como é que é? Soluções. Mal. Então foi exatamente o que eu fiz. Só não pus aqui em cima. Esta frase é toda inteira. Eu estava a clicar só em baixo, tem que se clicar em cima também. E tudo se conjugava para criar um país num ambiente que era preciso. Pronto, e aqui parece que já está tudo. Soluções. Esta diz que é laranja. Falava-se em revoltas militares por todas as esquinas. Portanto, laranja. A expressão que refere a desordem que se vivia. Está certo. Portanto, expressões de desordem, cor de laranja. Falava-se em revoltas militares por todas as esquinas. E era preciso substituir aquilo. Azul. Clima que denota... Não, desculpem. A expressão que se refere à desordem é que era o azul. O lilás. Clima que denota o desejo de mudar. Lilás. Era preciso substituir aquilo tudo. Falava-se em revoltas. Era preciso mudar. Depois, por fim, o cor de laranja. Uma frase que demonstra o clima de instabilidade política. É logo a primeira. Os governos sucediam-se em intervalos de meses, às vezes de dias. Portanto, a Primeira República dura 16 anos. Em 16 anos, se vocês forem à página, se vocês forem ao vosso livro e forem à página 105, vocês veem que o golpe militar exatamente tem como principal objetivo acabar com a desordem e com a desorganização e com a instabilidade governativa. A instabilidade governativa significa o quê? Significa que os portugueses, em apenas 16 anos, tiveram 8 presidentes da República e 46 governos. Isto é uma coisa brutal. Isto não é normal num país, muito menos numa democracia, não é? E esta instabilidade depois veio a causar o tal golpe de Estado que vocês vão ver agora a seguir, que os militares não vão deixar mais que a violência reinasse nas ruas, as revoltas, inclusive houve um presidente, Sidónio Paz, foi assassinado. Portanto, isto era foi um período muito violento. E, portanto, a Primeira República dura, então, até ao golpe militar. O golpe militar é em 1926. Isso quer dizer que se a Primeira República começa em 1910 e vai até 1926, são 16 anos. Portanto, são 16 anos e em 16 anos havia uma grande instabilidade política, que vocês podem ver isso na página 101 do manual. Diz aqui, motivos da instabilidade governativa. Leiam só a última frase. Por isso, em 16 anos, Portugal teve 8 presidentes da República e 45 governos. Eu tinha dito 46. 45 governos. Portanto, vejam aqui a periodicidade. Os presidentes deviam governar durante um período de 3 anos. Vejam que eles
nem isso. O primeiro aguenta-se os 3 anos. Depois, em 1915, o Teófilo Braga não cumpre o mandato. Depois, a seguir, Bernardino Machado vai de 1915 a 1917, é só 2 anos, também não cumpre o mandato. Sidónio Pais começa em 1917, acaba logo no ano seguinte, 1918. Portanto, como veem, ninguém conseguia governar os 3 anos seguidos. E houve, inclusivamente, assassinatos de presidentes. Ora, os militares vão se fartar disto e é o que a gente vai ouvir agora esta menina. A situação de crise no país conduziu a uma revolta liderada pelo general Gomes da Costa, o tal general que comandou as forças expedicionárias na Batalha de Lille, contra os alemães, em 28 de maio de 1926. Portanto, no dia 28 de maio de 1926, este general vai pegar nos seus soldados e vai dizer: acabou-se a confusão nas ruas, vamos fazer uma revolta e vamos fazer uma ditadura militar. Está aqui: ditadura, regime político em que o poder é exercido por um indivíduo ou por um pequeno grupo que não autoriza qualquer oposição. Portanto, não pode haver outros partidos, não pode haver quem manda aqui sou eu, e é como se fosse o professor na aula de história. É a professor de ditadura. A ditadura o que é? Eu faço as leis, eu é que mando, eu é que faço a justiça, eu é que governo a sala, portanto, eu é que tenho a responsabilidade. Chama-se isto uma ditadura, ok? No caso da sala de aula não é uma ditadura, porque vocês sabem que quando acaba a aula, vocês vão para outra aula, já não estão na ditadura. Agora, essas pessoas viveram durante muito tempo, como vocês vão ver, muitos anos durante a ditadura. Esta ditadura vai começar por ser uma ditadura militar, mas depois vai passar para outra forma de ditadura, chamada o Estado Novo, cujo seu chefe era o Salazar. Vocês já devem ter ouvido falar do professor Oliveira Salazar. Vamos ouvir a menina. As dificuldades económicas e financeiras de Portugal, visíveis no aumento dos preços e na desvalorização do escudo, a que se somavam a fome, o desemprego e a instabilidade governativa do país, levaram à intervenção do exército na vida política. Assim, a 28 de maio de 1926, tropas chefiadas pelo general Gomes da Costa saíram de Braga rumo a Lisboa, pondo fim à Primeira República. Estabeleceu-se uma ditadura militar que nos próximos 48 anos atuou de forma autoritária através da proibição de partidos políticos e da liberdade de expressão, pelo estabelecimento da censura e do reforço do poder das Forças Armadas na vida nacional. Portanto, aqui os militares começam então a ter uma importância na vida militar, são eles que fazem as leis, são eles que mandam no país e não admitem qualquer partido, qualquer forma de democracia, não é? Que eu já vos ensinei que a democracia é o regime político melhor que existe, não é? E aqui estamos a atravessar este período, vai durar 48 anos, é uma ditadura, não é? Faz os exercícios sobre o golpe militar de 28 de maio de 1926. Não se esqueçam das datas. Assinala as razões que justificam o golpe de 28 de maio de 1926, a instabilidade política ou governativa e social na Primeira República. Não é? Assinala as razões que justificam o golpe de Estado, a instabilidade política e social da Primeira República, a crise económica e financeira portuguesa pós-1910, o aumento das despesas nacionais com a participação na Primeira Guerra Mundial, a abundância dos alimentos, esta não é de certeza, a diminuição dos valores da moeda portuguesa e o aumento dos preços. A necessidade da ordem da vida, a necessidade de ordem na vida política do país. O aumento das despesas nacionais com a participação da Primeira Guerra, será? Também é. A crise económica e financeira portuguesa após 1910. Assinala as características da ditadura militar. Autoritarismo, quer dizer, eu é que mando, eu é que posso, eu é que mando em tudo. Convocação de greves, não. Censura, sim. Censurar é não deixar as revistas, os jornais, as televisões dizerem a verdade. Portanto, as notícias eram todas controladas e só se publicavam aquilo que os militares deixavam. O poder executivo do rei também não é. Grande poder das Forças Armadas, sim. Constante mudanças de governo, não. Proibição dos partidos políticos, sim. Com a ditadura militar, o Parlamento foi encerrado e o poder do Presidente da República foi transferido para um elemento do Exército. Os valores democráticos, como a soberania da nação, eram desrespeitados. Ora, então,
isto que a menina acabou de dizer, vocês encontram na página 105. Medidas da ditadura militar. Medida número 1, não se realizaram mais eleições para o Parlamento, portanto não houve mais eleições, os governos passaram a ser escolhidos pelos militares, a proibição de greves e outras manifestações, e a imprensa passou a ser controlada pela censura. Ou seja, os jornais, revistas, tudo controlado pelos militares. Ok? Não se esqueçam, é isto uma ditadura. Aqui aparece-nos então a cronologia, arrasta para a cronologia os acontecimentos relativos à Primeira Guerra República, de acordo com as datas e a sequência em que ocorreram. Temos então o fim da Primeira Guerra Mundial, a Batalha de La Lys, acho que é o primeiro, 1914, início da Primeira Guerra Mundial, 1914. Regicídio não é. Depois, 1918, fim da Primeira Guerra Mundial. Então é em baixo. Pronto, é no mesmo ano. Batalha de La Lys. Implantação da República, não é? A revolta e instauração da ditadura militar, 1926, está certo. E pronto. Chegávamos ao resultado, ao fim da aula, e os meus resultados, perdi aqui, enganei-me aqui na instabilidade governativa. Mas pronto, ficam a saber então que os objetivos eram estes. Reconhecer os acontecimentos que trouxeram as mudanças significativas a Portugal, como é que passámos da República para uma ditadura militar, não é? Justificar o golpe militar. Porque é que houve o golpe militar? Porque houve uma grande instabilidade governativa. Em apenas 16 anos, a Primeira República teve 8 presidentes da República e 45 governos. Portanto, 8 não, 16. 16 presidentes da República e 25 governos, assim é que é. Eu estava a dizer mal. Portanto, instabilidade política ou instabilidade governativa é a mesma coisa. Atenção. E está aqui na página 101. Por isso, a Primeira República, em apenas 16 anos, Portugal teve 8 presidentes, não é 16 nada, é 8 presidentes da República e 45 governos. Isto é para fixar, porque isto vai sair no teste de certeza absoluta. É para estudar. Pronto, dou por terminada a minha aulinha de hoje. Espero que tenham gostado. Se faz favor de se portarem bem e continuarem a fazer as tarefas que eu vos pedi. Hoje tem uma tarefa aqui no meio da aula em que vocês têm que apontar o número de mortos, o número de feridos, o número de desaparecidos e o número de prisioneiros que os portugueses sofreram na Batalha de Lys. Têm que apontar isso no caderno, porque eu vou fazer perguntas exatamente no teste sobre estas tarefas que eu vou dando aqui durante as aulas assíncronas. Ok? Pronto, beijinhos e abracinhos para todos. Faz favor de se portarem bem e obrigado por terem participado na aula. Ok?